completo? Neuzelaine Couto Ledesma. Seu estado civil? Casada. A sua profissão? Sou professora e advogada. A sua idade? 54. O seu endereço? Avenida José Maria da Fontoura, 600. A senhora é parente do senhor Maurício Santos Pereira? Não. Não, a senhora está obrigada a dizer a verdade. Se a senhora soubesse, a senhora cometeu o delito de falso testemunho. A senhora é professora na escola do curso técnico contabilidade, do curso Contabilidade, Escola Técnica Estadual, professora Silvia Mello? Fui por cerca de 10 anos. Atualmente estou na assessoria jurídica da Quinta CREA, há 2 anos e meio. Tá certo. No primeiro semestre de 2010, a senhora estava lá? Sim. Tá certo. A senhora recorda do senhor Maurício? Sim. Ele foi afastado daquela instituição de ensino? Em realidade, doutor, esse episódio do afastamento em si eu não participei e fiquei sabendo posteriormente. Sim. Até porque li documentos expedidos pela escola. Em realidade, esse episódio em si do afastamento não. Eu o conhecia enquanto aluno nosso, mas não chegou inclusive a ser meu aluno, não era da minha classe. Ele é de uma outra colega que hoje é falecida. A senhora não participou daquele procedimento, então? Não, daquele episódio específico não. Tá certo. O senhor procurador do Estado? O que a senhora pode relatar em relação à conduta, comportamento do autor em relação aos seus colegas na sala de aula? O que ocorre é que eu era integrante então da escola, né? E participávamos todos do conselho de classe. Todos os professores participam e cada um então representa a sua turma. Nessa oportunidade, então, nas reuniões de conselho de classe, é que foi debatida a problemática do Maurício, né, do estudante Maurício, e as dificuldades de relacionamento que ele apresentava na escola e dificuldades com as próprias colegas professoras. Então, o que eu sei é nessas circunstâncias, assim, eu encontrava com ele nos corredores, enfim, mas os episódios todos me foram relatados em reunião de conselho de classe, onde era feito o registro, o debate da situação de vários alunos, entre os quais o Maurício. Nesses relatos, qual era o teor, mais ou menos, dos relatos e dessas situações que chegavam ao conselho em relação à agressividade, em relação a ameaças, arma de fogo? Justamente isso, assim, havia um temor bastante significativo no sentido de temer que ele eventualmente se descontrolasse e viesse a ocorrer alguma situação de maior agressividade, pondo em risco a vida dos alunos, dos colegas e demais servidores na escola, né? Ele era um rapaz assim, resistente a críticas, não aceitava conselhos ao que diziam, ao que relatavam as colegas, né? E inclusive colega representante, porque nos nossos conselhos de classe são participativos, ou seja, vai um aluno representante de cada turma, né? Que leva as reivindicações do grupo, eventuais críticas dos professores, enfim, considerações. Então houve, uma das ocasiões, uma colega representando o restante da turma, relatando da dificuldade de relacionamento com o Maurício, por conta, claro, os jovens são bastante barulhentos, né? E conversavam, riam, enfim, em algumas oportunidades. Às vezes as professoras chamam atenção, às vezes nem tanto, né? E se trabalha com jovem, é um trabalho diferenciado. E houve oportunidade em que o Maurício se incomodou bastante com essa situação, fez queixa, não foi ouvido, né, a contento, mas não que ele achasse adequado, e por conta disso ele fez queixas, reclamou na direção. Então houve vários episódios, assim, que eu sou sabedora de que o relacionamento por vezes ficava um tanto áspero, um pouco dificultoso, né, em relação inclusive à colega que é falecida, que era professora da mesma disciplina. Havia uma dificuldade em relação ao uso de material didático, xerox e tal, que ela usava um material que de fato, um ponto ele tinha razão, o material era um pouco fraco, era um material mais antigo, assim, que essa colega ela tinha um pouco mais de idade do que eu, e isso incomodava, né, deixava insatisfeito, assim, acredito eu frustrado, porque ela era uma pessoa bastante assim, rígida nesse aspecto, né, o que ela dava na sala de aula ela exigia tal qual era ministrado, né? Então isso
causava uma insurgência por parte de alguns alunos, entre os quais o próprio Maurício. Né? Em relação a essas insurgências do autor Maurício, de que forma ela se manifestava em relação aos professores e servidores? Eram insurgências adequadas, calmas, argumentava apenas, ou era intimidador, agressivo? De que forma? Em realidade, assim, os colegas relataram, e a própria, uma das ocasiões que eu presenciei, assim, a própria aluna se sentiu intimidadas pela postura que ele adotava, pela forma como ele se expressava, se manifestava. Ele é um rapaz forte, alto, assim, e falava de uma forma que, no sentido das pessoas, soava como uma certa forma de ameaça, de intimidação, uma inconformidade além do natural, porque o jovem, a gente sabe, né, acostumados com adultos que somos, né, por vezes eles até passam um pouco dos limites. O que ocorria com o Maurício é que isso exacerbava um pouquinho o que seria, digamos, adequado e esperado, enfim, né, compreensível, digamos, né, numa postura de um jovem, que por vezes questionam, ou nos tecem críticas, né? A gente até está preparado, deve estar preparado para isso. No entanto, o rapaz tinha uma dificuldade muito grande de aceitação de qualquer crítica, ficava zangado, e houve referências ao uso de armas, a tiros, houve referência inclusive a esse problema de saúde, que foi afirmado até por ele, sem, no entanto, houvesse na escola um laudo, não havia laudo, né? Mas essa referência ocorreu de fato. A senhora teve contato com a mãe do aluno e pode relatar qual era a relação que ela tinha com o Maurício? Sim, e de fato eu até essa situação ocorreu numa das índices que eu uso muito ônibus, né, quando não tem carona da família, e uma dessas oportunidades, aliás, duas ou três delas, não tenho bem certeza, encontrei com a dona Ernestina, que é a mãe do Maurício, com quem eu tenho um relacionamento assim antigo, em virtude de militância, de ativismo social, né? e partidário. E a Ernestina então me relatou a situação de que teria sido levada a sair de casa, expulsa mesmo pelo filho, por desentendimentos, ele se achava dono da casa e tal, me relatou esse episódio, me disse que ele tinha tido um problema emocional, que até então é perfeitamente natural e que eventualmente ocorre na família, né? Só que a dificuldade dela é porque ele não era resistente ao tratamento, né? Não se medicava. E ao não aceitar a medicação, poderia ter o seu estado então agravado, né? De irritabilidade, de inconformidade com as coisas, enfim. E sempre queria as coisas do jeito dele. Ela me relatou isso e, claro, diante dessa situação toda, o risco, ela disse que teve que sair de casa porque temia pela vida dela e da irmã, de uma outra filha que eu não conheço, pelo menos não tenho lembrança. Eu cheguei na reunião na escola e relatei aos colegas. Né? Então, isso eu relatei, claro, corroborou com a preocupação que já havia, né, dentro da escola, no sentido de temer uma eventual, né, enrolar mais inadequado, assim, por assim dizer, né, um ato mais incontido, de agressividade, enfim. Né? Então, isso foi relatado. Em relação à doença lamentável que cometeria o autor, a senhora pode informar se a ciência, por parte da escola, dessa doença se deu através do autor ou através da sua mãe, e de que forma, porque há relatos aqui diversos que o próprio autor falaria sobre uma eventual carteira de insanidade mental. Isso são situações assim que eu não ouvi dele, mas ouvi de colegas no correr desses debates que se tinha nessas reuniões periódicas. Nós temos reuniões de conselho de classe de 2 em 2 meses, mas temos reuniões semanais ou quinzenais, né, em que se debate questões de ordem pedagógica, enfim, da organização do curso, né? E foi relatado isto, e o que se dizia, que foi comentado à época, o que eu me lembro, é que ele alegava isto na própria sala de aula, né? Ele mesmo se dizia assim, a informação que eu trouxe, né, que me foi passada pela mãe, né, uma dessas viagens de ônibus, do Fragata ao centro, foi uma informação posterior, quer dizer, o comentário que ele
eventualmente teria sido hospitalizado e tinha problemas na ordem emocional, partiu dele mesmo, né? Comentou com os colegas em sala de aula. Simples. Certo. O senhor é professor de defensor público? A senhora sabe se ele fez o ensino médio lá? Eu creio que ele fez num outro colégio. Eles estão, assim, esses dados, assim, com certeza eu ficaria ele devendo. Eu sei que ele, acredito que ele tenha feito ele supletivo, né? E não, mas chegou a estudar, saiu, depois retornou. Sim, e ele estava fazendo curso técnico. Sim, nesse episódio, nessa oportunidade, sim, em 2010. 2010. E alguma vez a senhora, nessa época, já trabalhava na CRE? Não, eu vim depois. Mas a senhora soube que ele procurou a CRE para se queixar de que tinha dificuldade de relacionamento e de aprendizado? Sim, em um desses nossos encontros lá na escola foi relatado que ele disse que iria procurar a CREA, né, para se queixar, que estava inconformado, né, com as respostas que a direção, a própria professores davam, né, as professoras de classe dele. E depois, quando eu assumi aqui a coordenadoria, em 2011, fui convidada, e aí tive a oportunidade de ver os documentos, que havia uma ata, né, que consta as queixas dele, né, em relação a colega esta, e mais alguma, agora não soube lembrar. E em relação ao Xerox, a senhora sabe se ele reclamou alguma vez que ele não conseguia, ele tinha dificuldade em relação ao Xerox que era disponibilizado para ele? A má qualidade? Isso. Não, em relação a esse aspecto em específico, sim, isso é fato. Essa colega utilizava um Xerox que um tanto, digamos, gasto pelo uso, né, ficava um pouco mais fraco. Isso é fato, isso é verdadeiro, e foi colocado essa questão para a professora, né, da possibilidade de utilizar outros materiais, enfim, eu mesma deparei em um outro material mais moderno, né, mas aí... Sim. E a senhora só sabe se ele foi expulso da escola? Em realidade, eu vi, assim, completamente, na verdade não presenciei nem participei. Eu vi depois, agora quando da propositura da ação, que eu vi o documento que foi expedido pela diretora. De fato, não há... Até então a senhora não tinha conhecimento disso? Que tinha sido expulso, não. Eu sabia eu tenho lembrança, para ser bem franca, isso, assim, são as questões de dificuldade de relacionamento, dificuldade de aceitação a críticas e dificuldade na sala de aula mesmo, dificuldade de aprendizado, né, pedagógica. E essas questões que a senhora falou, que as reclamações dos outros alunos, isso foi feito o registro desses fatos? Sempre que possível a gente procura resolver assim internamente, né? Não se registra tudo, né? Quando foge digamos, o que a gente chama assim, o normalidade, o comum, aí os colegas fazem o registro. O aluno chega lá na escola, né, e solicita, conformado com alguma coisa, né, discordando de alguma situação, ele pode solicitar e aí é feito nós chamamos um boletim de ocorrência da escola, né, um caderno, um livro, né, em que os colegas fazem atas, né. Seria esse aqui uma cópia da página 50? Isso aí seria uma das ocorrências? Pode ser, tem várias assinaturas. Pode ser. Normalmente tem que ter ata, né, no início, assim. Não é assim. Pode olhar lá. Por favor, analisei aqui. Folha 50. Eu não sei qual é a sistemática que as colegas utilizam lá, assim, mas tem um livro, que acredito que seja esse, né, que tem a cópia aqui, que deve ter sido fornecido pelo próprio Estado, não fico lhe devendo. A Aline, eu sei que é a menina que é a representante da turma. Isso. É isso mesmo. Tem... Alguns têm assinatura, eu não consigo ver. Acho que a própria menina é esta que fez, porque é ela que está assinando. Eu não sei bem a sistemática, assim, como eu sou uma professora que tem um relacionamento, assim, um trânsito bem tranquilo com meus alunos, normalmente eu não usava esse tipo de expediente, assim, não precisava. A gente procurava conversar
não registrava. Nas minhas aulas não ocorreu nada. A professora Neida correu, relatou. Não, é isso mesmo. Tá. A senhora sabe se ele foi chamado em alguma dessas reclamações pela administração para esclarecer, para responder essa... Olha, ao que eu saiba, assim, a sistemática natural assim, da escola é diante de queixas e reclamações conversar assim, de forma primeiro genérica, assim, né? Com toda a turma, para tentar sim, mas só para entender, é feito um registro das reclamações. Sim. E depois qual é o próximo passo? E varia de caso a caso, né, doutor? Depende assim, ó, da direção, né, da equipe diretiva da escola adotar o melhor procedimento. Né? E aí a coordenadora pedagógica, que é responsável por isso, ou a diretora geral, que vai buscar, conversar e resolver essa conflitiva. Né? Então são as diferenças de opinião e tal. Normalmente, pelo menos comigo, o que acontece? Diante de uma reclamação, a direção da escola ou a coordenadora pedagógica vem, conversa com o professor, olha, o aluno fez tal reclamação, né? Tem como tu resolver, tem como acertar, entende? Então não se confronta. Mas não é feito um registro dessa determinação? Não. Assim como é feito da reclamação, não é feito um registro, nem ouvido o aluno também? Não. Não? Acredito eu que a diretora e a coordenadora pedagógica poderiam esclarecer melhor esse procedimento. Sim. Mas eu acredito que normalmente não. O bilhete que a senhora refere, que a senhora viu a expulsão dele, é o que está anexado aos autos, doutor, só para mostrar para ela. É na folha 28, 21, desculpa. Isto. Esse bilhete ele foi feito um procedimento, foi feito um processo em relação a isso? O que aconteceu? Ela fez isso no momento, assim, ao que foi depois explicado, né? Pelo acúmulo de ocorrências, de situações que foi considerada inadequada pela escola, que haveria um prejuízo pedagógico para os demais alunos. Ela tomou essa atitude. Depois o Maurício procurou a colega que estava no cargo que hoje estou atuando, né, na assessoria jurídica, reclamou, se sentiu injustiçado, porque ele tinha razão pela forma, né, porque, na verdade, a expulsão seria a última das atitudes a ser tomada. Né? A gente tem a orientação de dar um outro procedimento, que é ouvir realmente a outra parte, buscar conversar, busca-se dirimir os conflitos, né? Diferenças de opinião na condução do trabalho. Só para ser mais objetivo, a senhora sabe se o Maurício foi ouvido formalmente sobre essas reclamações? Foi ouvido na CRE. Foi, tem uma ata, que eu acredito que eu tenha disponibilizado a pedido uma ata em que ele foi ouvido. Se não foi uma falha minha, porque eu tenho essa ata lá. Folha 26, deixa eu só confirmar licença. 26, 27. Bom, e aí, em função disso, doutor, respondendo a sua pergunta, perfeito, isso mesmo, é o termo que se faz lá na CRE, isso aqui é a nossa sistemática. A página que eu fui ouvido das reclamações. Assim, não, também assim, então ele foi ouvido lá na CRE, tá? Por conta dessa oitiva dele, ele foi ouvido, o que ele ponderou foi considerado, tanto que a diretora então retornou, voltou atrás e o recebeu na escola novamente. Eu não fiquei sabendo dessas queixas aqui. Tá, mas essas datas aqui, elas são posteriores a essa data aqui. Ele foi ouvido depois da expulsão? Depois das reclamações, né? Não. A senhora confirma que essa audiência, esse termo aqui, dia 28 de outubro, aqui consta 27 de outubro. Sim. Ele foi ouvido depois de ser expulso. Acredito que, pelo menos na Quinta CREL, que tem consta de registro, sim. Sim. Nenhuma pergunta mais. Senhora, promotora de justiça. Se a senhora, depois tem conhecimento de algum trabalho que tenha sido feito pela escola, por meio de professores e direção, para resolver esses problemas relatados pelo Maurício, de problemas de xerox, com colegas, foi feito algum trabalho antes da expulsão dele?
Até onde eu tenho conhecimento, assim, as dificuldades que ele apresentava, até por não compreender a disciplina, tudo, foi proposto atividades de recuperação, foi proposto alternativas, né? E ao que ele não teria respondido positivamente. Em relação ao Xerox em si, esse, até onde eu sei, a colega dizia que era esse o material, que todos os demais colegas utilizavam o mesmo material, que ela não iria fazer um outro diferente, né? Porque esse era o material que ela utilizava já há algum tempo, enfim. Então, em relação a esse Xerox, eu creio que nesse aspecto assiste razão a ele. Mas como era uma senhora, uma colega mais antiga, tinha a sistemática de trabalho dela, cada professor tem a sua autonomia na sala de aula, né? Então a gente não pode intervir sim mais diretamente. A diretora buscou conversar com ela para ver a possibilidade. Ela se comprometeu até rever o material, fazer um pouco mais forte, né? Pegar mas só isso, até onde eu sei. Quanto às ameaças, tá? Que foi relatado que os alunos se sentiam intimidados, né? Alguns até ameaçados pelo Maurício. Foi tomada alguma atitude antes da expulsão, de chamá-lo oficialmente para uma conversa? Foi, o orientador educacional, os professores conversaram com ele várias vezes, a própria professora de classe, porque cada classe, cada turma tem um professor representante. E foi tentado conversar com o Maurício. É que a toda e qualquer conversa que se buscava ter, que as colegas buscavam ter com ele, isso que eu digo sempre, assim, que é me relatado pelas colegas, foi na época, né? Ele sempre foi muito resistente, assim. Há uma explicação, e ele foi na direção, né? Fazendo queixas. Bom, a direção respondia, porque tinha conversado conosco, com os colegas, professores, ou tinha ouvido essas reclamações dos alunos, né? E respondia. E isso ele não aceitava. As respostas dadas lá no setor, que é no centro da escola, tem um setor de direção e orientação educacional, né? E coordenador, são salas, né? No coração da escola. E quando ele ia lá conversar, ele não aceitava. E algumas queixas que ele fazia, ele dizia, olha, eu vou registrar no meu caderninho aqui, né? Então, qualquer contrariedade, qualquer inconformidade com o que ele dissesse, né, ele tinha dificuldade de ouvir. E quando ouvia, ele dizia que não era certo, que não aceitava aquilo, não concordava, ia botar no caderninho, ele fazia um relatório. Ele anotava, ou dava a entender que anotava algum caderno lá, queixas e coisas que ele considerava erradas e incorretas na escola. Tá, e em razão, por exemplo, desses problemas verificados, com ameaças e comportamentos inadequados, tá, qual é o procedimento normal e comum dentro das escolas? É se fazer um expediente, dando vista, digamos, se intimando o aluno e propiciando alguma defesa, alguma coisa, e ao final se aplica alguma medida? E de regra, estou fazendo duas perguntas, né? Quais seriam essas medidas, né? Porque no caso específico do autor foi direto uma expulsão, né? Não teria que ser necessário, digamos assim, pelo estatuto da escola, não sei se especificamente essa escola tem algum estatuto, mas diante dessas, porque foram relatados atos que poderiam configurar ilícitos, né? Então, até para repetir a minha pergunta, de repente a doutora vai se perder, né? Mas, assim, qual seria o procedimento, digamos assim, administrativo que teria que ser dado no início, depois de relatadas essas ameaças? Se a escola só tenta resolver administrativamente e manda a pessoa registrar a ocorrência, se assim desejar, na polícia? Depois eu faço a outra, que eu acho que vai ficar Tá, duas, né? não, é que assim, doutora, o que ocorre? Eu era professora de classe, né? E como tal, eu era responsável pela minha classe, né? Então, não sei se eu tenho, digamos, a compreensão, ou pelo menos o conhecimento de todos os procedimentos de ordem administrativo-pedagógica, que aí é o outro setor que é encarregado, né? Mas até onde eu tenho conhecimento, o que ocorre? Assim, em ocorrendo qualquer situação, e que na verdade isso é uma situação meio sui generis, né? Não é algo, digamos, assim, corriqueiro, né? É algo realmente que, até onde eu sei, ocorreu dessa vez, né? Porque ocorre eventuais outros episódios, né, de violência e tal. Mas o que se procura fazer? Conversar, né, em primeiro lugar, a professora representante da turma, né? Num segundo momento, quem tem esse dever de conversar com o aluno é o orientador educacional, o supervisor educacional, né?
Claro que o correto disso tudo sempre seria, se aconselha que se faça um registro, nem sempre ocorre, né? Mas no caso aqui foi feito. Pois é, né? Porque foi considerado que seria um caso que fugia à normalidade e seria mais grave que os demais, né? Quando se trata de menor, naturalmente a primeira obrigação, dever nosso enquanto escola, é chamar um membro da família, né? Que, como o Maurício é maior, não era o caso, né? Então, o procedimento é esse, é buscar conversar em primeiro lugar, é buscar o orientador educacional, então, resgatar e acolher esse jovem, estudante que está com algum tipo de dificuldade, né? E buscar ajudá-lo, né? Buscar recuperar no que refere a aspecto pedagógico. E, eventualmente, outras questões de ordem assistencial, de saúde, se encaminha para o CRAS, para o CREAS, né, para as pessoas buscar um auxílio, um atendimento, uma orientação. Então, isso é o procedimento da escola, né? O CRAS e o CREAS são órgãos da prefeitura que têm serviço social, tem assistentes sociais, tem psicólogos que podem dar as devidas orientações. Isso a gente sugere, mas não se tem assim, o poder de comandar, né? A gente sugere que a pessoa busque esse apoio, esse auxílio, né? Isso é o Mas assim, especificamente na questão disciplinar, né? Porque os fatos relatados, entre aspas, eram graves, então na questão disciplinar, digamos assim, o procedimento normal é instaurar um procedimento, ouvi-lo, aplicar uma advertência ou a punição, e a minha outra pergunta é, essa escola possui um estatuto específico? Existe alguma determinação de, digamos assim, de ordem de punições, por exemplo, uma advertência, uma suspensão, sim, para depois uma expulsão? É que, na verdade, o Estado está carecendo dessa atualização, dessa modernização, né? Quando se trata de criança, a gente tem toda uma orientação com base no ECA, no sentido de que não é de modo algum aconselhável a expulsão, né? Nem a suspensão. Eventualmente admite-se isso, mas em casos muito graves. Nós temos um estatuto muito genérico, um regimento escolar mais antigo, que cuida mais do aspecto pedagógico. O que nós chamamos, que a senhora refere, acredito eu, em termos de relacionamento, são normas de convivência, que a escola deve construir de forma democrática no início do ano, né? E submeter à aprovação do conselho escolar e dos próprios, da comunidade escolar em geral, né? E aí da ciência a todos, né? Então, no início do ano, normalmente ocorre uma reunião geral com todos os alunos, por turno, né? Em que a escola, a direção, no caso, a equipe, repassa a eles todo aquele regramento, né? Mas não tem essa especificidade que deveria ter, pelo menos lá no Silva Mello, até onde eu sei, não tem essa normatização assim, detalhando isso, né? Porque a base seria o quê? Bom, na caso de dúvida, usa-se o ECA, né, como parâmetro para os procedimentos, né? Como, na verdade, não se aconselha, em hipótese nenhuma, a expulsão do aluno, porque se entende que a educação é um direito, né, um dever do Estado, quer dizer, essa seria uma última hipótese, isso não está regrado, normatizado nas regras internas da escola. Deveria, algumas têm isto, na nossa, até onde eu sei, não se tem. E a senhora diz então que ele foi ouvido na CREA, depois da expulsão ele foi ouvido na CREA, e aí depois se voltou atrás e possibilitou a volta, sim, dele à escola, por, sim, determinação de quem? Não, é assim, ó, porque aí o que acontece? Foi colocado a diretora, né, que essa questão, quer dizer, a educação é um direito de todo qualquer cidadão, né? Cabe ao Estado acolher o jovem estudante, o estudante, e buscar saídas e alternativas. Quer dizer, então, a expulsão não seria a primeira e mais adequada solução, né? Então, a diretora se deu conta do equívoco administrativo e pedagógico, especialmente pedagógico, que ela cometeu, e reconsiderou, e ele foi chamado a participar da escola. E ele voltou. Depois acabou evadindo enfim, não deu continuidade aos estudos. Mas foi considerado, né, essa questão, dizer, olha, vamos mais uma vez dar uma oportunidade a esse rapaz, foi, digamos, exacerbação num determinado momento, né, foi compreendido isso, que ele naquele momento estava, né, angustiado, inconformado, teve uma reação
um pouco mais agressiva, que não seria o adequado, mas que caberia à escola buscar meios de resgatá-lo e reinseri-lo no ambiente escolar. E foi esse o desafio que a escola, acredito eu, tenha se colocado. Né? Tá, e a senhora, por acaso, tem conhecimento de algum registro de ocorrência efetuado na polícia por algum dos colegas ou de professores, assim, alguma tomada de medida? Olha, doutora, eu desconheço, assim, nessas outras eu não presenciei mais, porque eu era professora do noturno, né? E eu acredito que o Maurício, as oportunidades tivesse pela manhã, não lembro, assim, isso eu não sei, realmente eu não saberia lhe informar. Tá. E sabe dizer se ele, em razão desse episódio lá, porque acho que a expulsão foi em outubro de 2010, né? Se ele foi ou se ele apresentou algum laudo médico digamos assim, que justificasse alguma medida com relação assim, à capacidade dele de compreensão. A compreensão, que justificasse a necessidade de um tratamento especial com relação a ele, porque ele relata que, né, tem problemas psiquiátricos e que ele, né, e por isso mesmo ele solicita um atendimento especial. Não é? Ele disse que precisava da compreensão, pelo menos na inicial ele alega. Então eu queria saber se a escola tinha algum documento, algum atestado médico que evidenciasse esse problema médico que ele tem, problema psiquiátrico, e que, digamos assim, demandasse uma obrigação por parte da escola de dar a ele um tratamento especial. Não. Até onde eu sei, e agora em função da propositura dessa ação, claro, aí já na minha condição de assessora, né, da CRE, né, eu busquei junto à escola informações, não há nenhum tipo de registro na secretaria de nenhum atestado, nenhum laudo, nada disso. Inclusive, quando nós temos vários alunos com vários tipos de limitações ou deficiências, enfim, dificuldades na área da saúde, a família, né, costuma levar, de aluno mais velho até não desconheço, não sei, mas com certeza dos menores, a família é solicitada e leva um documento para delimitar alguma situação, né? Olha, tal atividade não pode ser feita, né? Não pode praticar uma ginástica, ou enfim, é um aluno mais lento porque tem uma dificuldade de acuidade visual ou auditiva, tem que sentar na frente por conta disso. Quer dizer, então, se o aluno, a família do aluno informa qualquer tipo de dificuldade, a escola tem um dever, isso a gente faz sempre, de buscar acertar esse lado, né? Então, por exemplo, como eu lhe digo, a questão da acuidade visual ou auditiva, sentar mais próximo da professora, né? Ou tem alguma dificuldade, bom, a gente tem a obrigação de recuperar o aluno, né? Fazer isso sim, tá? E até onde eu sei, inclusive a professora de contabilidade concordou com isso, anuiu com isso diante da falação. Agora, o que era do pedido do Maurício? O que a gente diz assim? Que não seria possível assim, um atendimento quase como particular, né? Quer dizer, nós não tínhamos condições, não temos, né, de oferecer um outro turno, uma outra aula, né? A gente pode recuperar, enquanto está dando para um grupo de alunos uma determinada matéria, um determinado conteúdo, se desenvolve com este aluno que tem dificuldade, se no caso do Maurício ou qualquer outro aluno, uma atividade paralela, né, de reforço, de recuperação. Quando o aluno não pode fazer uma prova porque está doente ou um problema qualquer, conversa com o professor, ele oportuniza um outro dia, né? Então isso é tranquilo, isso é garantido sempre. Disso aí, acredito eu, que ele não poderia se queixar, porque não seria Mas prazo. assim, embora não tivesse um atestado médico, a escola, por meio dos professores dele, propiciou algum atendimento especial para ele no decorrer do ano de 2010? Sim, eu tenho notícia, ele não saberia um determinado conteúdo e foi oportunizado isso com a professora de contabilidade. Com esta colega de direito, eu desconheço, assim, agora assim, nós temos, eu acredito, não sei se foi juntado um processo, assim, havia uma dificuldade muito grande no aspecto pedagógico por parte do Maurício, ele entregou por várias vezes provas em branco, né, provas com algum bilhete ou com alguma resposta que não tinha nada a ver. Bom, quando o aluno não tem, assim, uma coisa é uma dificuldade, né, um limite que retarda, dificulta o aprendizado. Outra coisa é quando o aluno não tem nenhuma condição, né, assim, não demonstra, né, nenhuma condição de recuperação. Bom, aí fica mais difícil resgatar todos os conteúdos,
né? Não se tem como. Aí acaba que se oferece uma segunda prova, bom, ao fim e ao cabo poderá rodar o caso. Em algumas oportunidades ele foi reprovado. Né? Mas a gente sempre oferece alguma coisa, mas não tem nada assim no nosso estatuto que diga, olha, tem que ser feito assim. A gente usa de bom senso, né? E se oferece uma segunda chance, uma segunda oportunidade, para quem quer que seja. Né? Se o aluno vem uma comprovação mais específica ou médica, né? Bom, aí com maior razão ainda teremos obrigação de fazer isso. Né? Não foi o caso porque nunca foi apresentada nenhuma documentação. E, lógico, e a família também, né, nunca compareceu na escola, porque ele era adulto, ele mesmo fez a matrícula e tudo. Né? E especificamente, embora a senhora tenha respondido que a escola não tem nenhum estatuto específico com relação a eventuais punições na área disciplinar, de regra, no Estado, como é que é feito com alunos maiores, né, que não sejam menores de idade, em casos assim de, digamos assim, de infrações disciplinares? É uma advertência, depois é uma suspensão e eventualmente, no último caso, uma expulsão? Ou não? Na verdade, a gente usa o termo, convidamos a buscar, quem sabe, uma outra escola, já que não está adaptado aqui, já que não está satisfeito aqui. Quem sabe, então, busque um outro educandário que fique melhor. Né? Seria essa, assim, o convite final, assim, depois de vários episódios. Num primeiro momento, o que se diz? Então, essa advertência seria em caráter verbal. Né? Em se repetindo uma conduta que afronta as regras da escola, assim, o senso comum, então pode-se até, eventualmente, admitir que o aluno faça trabalhos, digamos, domiciliares. Né? Que é uma forma, uma suspensão. Que é uma forma de não deixar de ser suspensão. Só que nós não podemos usar isso como regra, e isso é colocado muito claro para os nossos colegas diretores, no caso, que são os responsáveis. Né? Não podemos tornar isso uma prática, quer dizer, nós não podemos ter esse caráter punitivo, você entende? Como educação, o desafio da educação é ajudar a desenvolver a criticidade do aluno, né, o conhecimento, enfim, né, a inserção dele na sociedade. Então, não nos cabe, enquanto educadoras, adotar essa atitude. Mas, sendo bem franca, por momentos, por vezes, né, as condutas são tão inadequadas que os diretores se obrigam a usar esse tipo de estratégia. Né? Então, é conversar sempre. E como ele disse, isso aí é da nossa política, especialmente agora nesse governo, assim, ó, de buscar encaminhar. Então, se há problemas, vamos encaminhar para os setores competentes, quer dizer, formar uma rede de apoio. Né? Então, é buscar na prefeitura, no caso, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência, para encaminhar. Entende? Então, a gente adverte, encaminha, né, para esses setores, quando se faz necessário. E, eventualmente, então, se até diz para a diretora, olha, se a senhora acha que não tem outra saída, então a senhora, né, a professora que deu uma tarefa, ele fica 2, 3 dias em casa. Eu não gosto muito de interferir, mas acho que nós tínhamos que objetivar. Desculpe, é que eu sou me perdoe, é que eu que não consigo ser objetiva, perdão. E a minha última pergunta era essa aí, justamente, que a senhora falou em parte. Ele foi encaminhado pela escola para algum apoio médico, alguma coordenadoria de saúde, alguma coisa assim? Foi sugerido a ele que, se ele tinha problemas de saúde, que ele tinha que buscar, inclusive, para obter medicação, acompanhamento e tudo mais. E quando eu conversei com a mãe, eu disse a ela de quem sabe, então, não seria o caso de buscar interditá-lo, enfim, né, para ter um acompanhamento. E ela disse que não tinha condições, por conta de que se sentiria agredida, ameaçada. Então essa sua conversa foi após a expulsão? Olha, doutora, agora sou... Não, acho que foi antes, doutor. Não quero faltar com a verdade. Sinceramente, doutora, acredito que tenha sido antes, assim. Não sei mesmo. Com certeza não posso dizer, mas eu acredito que tenha sido... São conversas que ocorreram anteriormente a esse episódio final de discussão. Por favor, professor.